Olá pessoal, olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem gente? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Matheus. Estamos aqui na Verbo estudando Direito Internacional Público, nos preparando para a primeira fase da Ordem dos Advogados. Ou seja, o exame de ordem nos cobra a disciplina Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, e nós estamos aqui na Verbo fazendo para vocês uma aula exclusiva de Direito Internacional Público, uma outra aula de Direito Internacional Privado, ou seja, para trabalharmos da forma mais específica possível, preparando vocês no limite, ou seja, com tudo que é possível, com todas as possibilidades de conteúdo que possam ser cobrados de vocês na prova de Direito Internacional do exame de ordem. O exame de ordem traz duas questões de Direito Internacional. Bom, num primeiro momento parecem pouco, mas não. Por quê? Primeiro que elas têm uma linha de raciocínio. O examinador de Direito Internacional, os examinadores de Direito Internacional são frequentes nas perguntas, ou seja, eles repetem as perguntas, eles nos dão a ênfase com as quais eles querem trabalhar o Direito Internacional. Ou seja, nós seguidamente trabalharemos com as mesmas temáticas nas provas de Direito Internacional. Se nós chegarmos nas questões, a questão de Direito Internacional está na questão número 23 e 24. Pegamos lá a questão número 23, pegamos lá a questão número 24, e lá nós vamos encontrar as questões de Direito Internacional, nós vamos encontrar caminhos propostos pelo examinador que ele já passou, que ele já caminhou, ou seja, elementos que já foram elaborados, elementos que já foram buscados pelo examinador. Nesse sentido, nós vamos trabalhar as aulas que nós teremos de Direito Internacional Público, os nossos encontros. Por quê? Porque nós trabalharemos exatamente nos caminhos aonde o teu examinador já foi. O examinador do exame de ordem trabalhou e retoma o trabalho. Ou seja, aonde ele já fez questão e aonde ele repete as questões. Porque esse é o nosso foco, porque é isso que a gente encontra exatamente 95% de tudo que ele pode cobrar exatamente na prova. Por que falta 5%, professor? Bom, eu deixo sempre 5%, porque há realmente alguma possibilidade de alguma discussão, de algum elemento que ele queira inovar, que ele queira trazer fora da normalidade das provas. Isso é possível, certo? Então, a gente tem que deixar essa margem, porque ela pode existir. Ela já existiu em algumas provas, e aí a gente não pode também dizer para vocês que vamos conseguir em 3 aulas de 1 hora, conseguir trazer para vocês todos os elementos possíveis de uma cadeira, né, que vai 2 semestres para alguma faculdade e às vezes 3. E falta, né, porque tem muito conteúdo, muita discussão de direito internacional. Então essa é a preocupação que vocês devem ter. Contudo, fiquem muito tranquilos que vocês estarão preparadíssimos. Em nenhum outro lugar vocês encontrarão uma preparação tão atenta com o aluno, dividindo essas questões de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado. Seguindo essa discussão, vamos lá, vamos trabalhar. Eu liberei um material para vocês, está disponível para vocês. Esse material traz as discussões que nós vamos abordar. E a primeira discussão nós vamos conceituar o Direito Internacional Público. Primeira discussão que a gente tem que fazer na prova de Direito Internacional é exatamente saber discernir entre o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado. Para nós vamos aprender agora o Direito Internacional Público. Por quê? Porque nas aulas que nós começarmos a trabalhar Direito Internacional Privado, nós trabalharemos a discussão do Direito Internacional Privado e aí ficará claro essa diferenciação. Então não se preocupem com isso. Ok? Vamos lá. Primeira discussão que a gente traz é Direito Internacional Público. Eu coloquei no material para vocês, então olhem lá na tela. Na primeira tela eu coloco apenas o título e os contatos do professor. E já na segunda aqui, a gente tem uma discussão que é a conceituação do direito internacional. Direito internacional é um conjunto de princípios e normas positivas e costumeiras representativos dos direitos e deveres aplicáveis no âmbito da sociedade internacional. E o direito internacional público regula ou regra a relação entre os Estados e os organismos internacionais intergovernamentais, ONU,
o BIRD, né? Na verdade, o FMI, os estados particulares. Deste modo, podemos dizer que o direito internacional público regula as relações em que o Estado é parte ou outro ente com personalidade jurídica de direito internacional público, né? Nós podemos dizer assim, outro ente com personalidade jurídica de direito internacional. Bom, então tá aí o conceito de direito internacional público. Se nós pegarmos, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês, para a gente organizar essa discussão de uma forma tranquila. Vamos pegar aqui, ó. Pegando aqui, vamos estabelecer o seguinte. Aqui eu tenho um Estado, ou seja, uma nação, um país. Quando esse Estado se relaciona com outro Estado, as regras que são estabelecidas são as regras de direito internacional. E essas regras de direito internacional nós chamamos de regras de direito internacional público, porque são dois Estados, dois países, duas nações conversando. Esse Estado pode conversar também com organismos internacionais intergovernamentais. Isso mesmo, está lá no material. Organismos internacionais intergovernamentais. O que são os organismos internacionais intergovernamentais? São organismos internacionais formados por dois países ou mais que, após a sua criação, terão vida independente exatamente dos estados que o criaram, certo? E também, muitas vezes, as relações dos estados envolvendo as pessoas como os estrangeiros, os estados conversando com os estrangeiros, regras que possam envolver também as pessoas na discussão da personalidade, melhor, da nacionalidade, regras envolvendo as pessoas na questão da nacionalidade. São discussões claras, são discussões que, sem dúvida nenhuma, tocam o direito internacional público. Também nós temos, em alguns momentos, discussões entre organismos internacionais com outros organismos internacionais. Parcerias, estruturações, são duas pessoas jurídicas de direito internacional público. Portanto, o que eles estão fazendo também é regulado pelo direito internacional público. Então, esse cuidado é importante. Quer dizer que a regulação das questões dos estrangeiros é direito internacional público, professor? Sim, por exemplo, retirada compulsória de estrangeiro, deportação, expulsão, extradição, são matérias reguladas pelo Estado, por um país, que atingirão algumas pessoas, os estrangeiros, aqueles que não são nacionais daquele país. Contudo, essas normas são consideradas, e nós estudamos aqui no direito internacional público. Estudaremos no direito internacional público também a discussão da nacionalidade, que é o estabelecimento de um direito fundamental, de um direito humano para as pessoas, que é o vínculo jurídico-político que as pessoas terão com o seu Estado. As pessoas serão os nacionais desse Estado, desta nação. Então, todas essas discussões serão objeto do nosso direito internacional público. Todas essas discussões serão objeto do nosso direito internacional público. Ok? Muito bem. Fora essa discussão, nós temos que lembrar o seguinte: o que irá fundamentar esse direito internacional público? Bom, vou fazer aqui um espaço e vou colocar assim. Os fundamentos, vou colocar aqui, ó, fundamentos. Fundamentos desse direito internacional público. Bom, os fundamentos desse direito internacional público são 3 elementos que são a base de entendimento, que são a base de aplicação do direito internacional público. Para entendermos corretamente o direito internacional público, nós precisaremos, sem dúvida nenhuma, entender exatamente esses 3 elementos que fundamentam o direito internacional público. O direito internacional público está fundamentado na soberania, na manifestação da vontade, e no pacta
sum servanda. O direito internacional público está fundamentado exatamente nesses elementos: a soberania, a manifestação da vontade e o pacta sunt servanda. Ou seja, o direito internacional público está baseado em estados soberanos que manifestam a sua vontade de forma livre, de forma soberana, em pactuar com outro estado, com outra nação livre e soberana. À medida em que eles realizam esses pactos, que nós podemos chamar de acordos, contratos, pactos, tratados, convenções, claro que normalmente no direito internacional nós vamos utilizar a nomenclatura de convenções, de tratados, nós temos o quê? Nós temos as principais fontes do direito internacional. Qual é a principal fonte do direito internacional público? Ora, as fontes do direito internacional público, as fontes do direito internacional público serão, sem dúvida nenhuma, primeiro, os tratados. Vejam que os tratados são originados exatamente dessa fundamentação desse direito. Se o direito se fundamenta na soberania de um Estado, de um país, de uma nação, que manifesta a sua vontade soberana, livre, desimpedida, de querer pactuar, de querer contratar, de querer acordar termos com outro país, com outra nação, nós estamos celebrando um contrato, um acordo. Internacionalmente, nós chamamos esses contratos, esses acordos, essas estipulações internacionais de tratados. Claro que a nomenclatura de tratado, convenção, pacto, tem algumas peculiaridades. Ao longo das aulas até eu vou colocando elas, até porque nunca foi cobrado essa peculiaridade, e é uma peculiaridade que não tem exatamente 100% de correção. É exatamente uma ideia, mas a gente consegue verificar a diferença de alguns nomes, algumas nomenclaturas de tratados. Mas, em modo genérico, são tratados, são convenções, são pactos. A segunda fonte do direito internacional público seriam os costumes internacionais. Costumes internacionais são práticas que um país, que um organismo internacional intergovernamental pratica frente a outra nação, frente a outro país. E estas práticas, após iniciadas, são sempre mantidas nesses níveis, nessas ideias, nesses elementos. Então isso é importante. Os costumes internacionais são elementos muito importantes dentro da construção de um direito internacional público, porque os países se utilizam desses costumes de forma muito forte, e essas práticas exercidas por um país frente ao outro são realmente respeitadas, se configuram uma fonte de direito internacional público, ou seja, uma forma de tornar uma norma, de tornar um elemento realmente com força jurídica, ok? Então temos os tratados, temos os costumes, e a terceira principal fonte de direito internacional, que a gente pode beber nessa fonte, são os princípios gerais do direito. Bom, essa questão de princípios gerais do direito, ela é bem genérica, nós temos vários conceitos, e eu vou apresentar para vocês um conceito no nosso material de princípios gerais do direito. Serve. Por quê? Porque também nunca foi cobrada, aliás, essa discussão de princípios gerais. A discussão de costume, sim, e também, se for cobrado, vai ter que dar a oportunidade para os diversos conceitos de aplicação desses princípios gerais, que são possíveis, que são passíveis de serem trabalhados para todas as possibilidades do direito internacional público. Bom, gente, com isso, nós temos uma ideia. Nós tivemos a conceituação do direito internacional público, nós tivemos os fundamentos desse direito internacional público,
que são a soberania, a manifestação da vontade e o pacta sunt servanda, que são elementos importantíssimos dentro dessa construção. De novo, eu peço a atenção de vocês na construção desses fundamentos, uma vez que não existe direito internacional público sem a exata formação e constatação desses fundamentos. Vejam, nós estamos falando de quê? Estamos falando de um país, uma nação soberana que manifesta sua vontade de forma livre de pactuar com outras nações, com outros países. E, ao celebrar esses acordos, celebrar esses tratados, estabelece regras internacionais que são regras importantíssimas. Seguindo essa discussão, vamos ali no material, dar uma olhada, exatamente no que eu estou colocando aí para vocês. Eu trago uma outra tela de conceito do direito internacional público. O direito internacional público tem como características fundamentais que, na verdade, não é um conceito em si, mas sim traz algumas características importantes do direito internacional público, né? Que são a inexistência de uma autoridade superior, ou seja, eu não tenho uma autoridade superior entre os países, não há nas estruturas de direito internacional nenhum país que se sobrepõe a outro. Isso é importante. Claro que nós teremos, com certeza, potências econômicas, potências militares, que nós teremos a grande força dos Estados Unidos da América e de outros países que irão, né, de forma muito forte se estabelecer nas discussões e nos elementos internacionais da comunidade internacional. Contudo, não há uma autoridade superior, uma autoridade suprema que possa decidir de forma bem clara, de forma bem positiva, conflitos internacionais. Nós temos regras, nós temos elementos. Também, essa dificuldade na solução dos conflitos internacionais se estabelece exatamente por aquela segunda característica que vocês estão vendo ali. A primeira é a inexistência de uma autoridade superior. A segunda seria a falta de uma coercibilidade para o cumprimento dos regramentos estabelecidos. A falta de uma coercibilidade para o cumprimento dos regramentos estabelecidos. Depois, ainda nós teríamos o sistema de sanções frágeis, ou seja, não há um sistema para propor, que consiga propor de forma positiva e tranquila, sanções que sejam de fácil aplicação e de fácil coerção aos países. Por quê? Porque a questão da fundamentação do direito internacional público, que está fundamentado na questão da soberania dos Estados, na soberania das nações, se coloca de forma muito clara, se coloca de forma muito forte nessa construção, nesse estabelecimento. Descentralização das decisões. As decisões do direito internacional público são descentralizadas, não são concentradas, elas estão distribuídas em países, em organismos, em, vamos dizer, cúpulas, onde os países se reúnem e conseguem estabelecer algum elemento decisório importante, que possa trazer, inclusive, limitações de direitos ou de margem de negociação para alguns países, e em mesas de negociação, em discussões de direito internacional. E tudo isso a gente pode estabelecer que é um fundamento do direito internacional público e um grande limitador desse direito internacional público, essa última característica aqui, o dever do respeito à soberania dos Estados. É só respeitando a soberania dos Estados que nós vamos conseguir ter o direito internacional público estabelecido. O direito internacional público da forma como a gente busca e como a gente tem hoje ele estabelecido no sistema jurídico. Atenção a esse elemento. Vamos sair um pouco da tela e vamos, inclusive, pensar essa discussão que se estabelece quando a gente trabalha o seguinte: o respeito à soberania dos Estados. Bom, o que nós estamos querendo trabalhar aqui? Nós estamos querendo trabalhar o seguinte: cuidado, porque além da soberania dos Estados ser
um elemento que fundamenta o direito internacional público, a soberania dos Estados é, além de um fundamento do direito internacional público, um limitador dele, uma vez que a construção do direito internacional público está estabelecida exatamente nos movimentos soberanos de cada nação. Ou seja, não tem um tratado se um país soberano não abre mão de um pouco da sua soberania, não abre um pouco mão da sua liberdade, deixa de olhar para o seu próprio umbigo e começa a olhar os outros países com forma de parceria, em forma de construção de questões jurídicas, de questões negociais, onde tem uma característica muito forte do direito internacional público, de estabelecer essas questões. Então esse cuidado é um cuidado importante a ser feito. É um cuidado que não pode ser desmerecido. Ok? Muito bem. Diante desses elementos, vamos dar uma olhadinha na tela ali, nos fundamentos, que a gente já trabalhou no quadro, mas eu coloco aqui na tela. O que fundamenta o DIP, o direito internacional público? É a soberania estatal, por exemplo, no Brasil, estabelecida no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, é um fundamento da República Federativa do Brasil a soberania. A manifestação de vontade, a manifestação da vontade, melhor dizendo, e o consentimento e o pacta sunt servanda, ou seja, a busca para pactuar, a busca para contratar, para celebrar acordos internacionais, tratados internacionais. O que é a soberania? A soberania é a qualidade que caracteriza o poder supremo de um Estado, a sua independência, a autoridade que este poder supremo, que representa esse Estado, tem dentro e fora do seu território. Quem são os soberanos, normalmente? Os soberanos são os chefes de Estado. Os chefes de Estado. Eles que são os representantes da soberania de um país, os representantes da soberania de uma nação. O pacta sunt servanda é a liberdade de contrair obrigações, direitos e deveres, compromissos livremente firmados devem ser cumpridos. Esse pacta sunt servanda que a gente está trabalhando aqui é o mesmo que você estudou lá no direito civil. Ele não tem nenhuma diferença do pacta sunt servanda do direito dos contratos. Uma vez que, se vocês já estão atentos exatamente ao que a gente construiu até agora, vocês já verificaram que o que vai fundamentar e fortalecer o direito internacional público é exatamente esses acordos, esses pactos estabelecidos entre as nações, que têm características aproximadas, claro, né? Vão se diferenciar, porque são tratados, acordos públicos, acordos que envolvem interesses internacionais, mas que têm características muito parecidas com contratações, com celebração de interesse, ou seja, concertação de interesse. O interesse do Brasil, com o interesse da Argentina, com o do Uruguai, com o do Paraguai, com o da Venezuela, será o resultado dos tratados do Mercosul. Não é o interesse do Brasil de forma isolada, nem o interesse da Argentina de forma isolada, nem o interesse do Uruguai de forma isolada. É o interesse dos países do Mercosul que será estipulado num pacto envolvendo os países do Mercosul. Então vejam que isso é importante. E nas fontes de direito internacional, eu destaquei elas conforme elas são cobradas na doutrina, conforme elas são apresentadas na doutrina. Fontes primárias, tratados internacionais, o costume internacional e os princípios gerais de direito. E fontes secundárias, doutrina, jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, de 1945, a Corte de Haia, né, que foi criada. Aqui é importante, saímos um pouquinho da tela até para a gente entender aqui. Você está estudando para a OAB com a gente, se não está fazendo uma disciplina individual, fez a disciplina de Direitos Humanos. Se não fez, precisa estudar Direitos Humanos, porque Direitos Humanos cobram 3 questões na prova de vocês. Lá em Direitos Humanos a gente estuda a Corte Internacional de Justiça, que é uma corte da ONU, que é um tribunal internacional da ONU, que visa dirimir qualquer conflito envolvendo os países signatários da Organização das Nações Unidas. E a Corte Internacional de Justiça, ela é um tribunal tão importante
que o seu estatuto foi anexado à carta que formou a Organização das Nações Unidas. Então, a carta que formou a Organização das Nações Unidas tem como anexo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que também é chamada Corte de Haia. E lá no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nós temos o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E esse estatuto estipula exatamente, melhor dizendo, ele exemplifica, porque é um rol exemplificativo e não exaustivo. Ele exemplifica algumas das fontes de direito internacional. Ele cita os tratados, ele cita os costumes, mas aí nós temos que lembrar que ele vai citar também a jurisprudência, ou seja, as decisões da Corte Internacional de Justiça são, sem dúvida nenhuma, fontes de direito internacional público, ok? As decisões da Corte, as decisões de outros tribunais internacionais, de outros tribunais internacionais, também serão fontes de direito internacional, ok? Então, esse é um ponto interessante. Passada essa discussão das fontes, ok? Eu queria mostrar só para vocês a discussão dos princípios gerais do direito. Lembra que eu falei que eu ia conceituar os princípios gerais do direito? Falei aqui, ó, mostrei os tratados aqui no quadro. Tratados, costumes e princípios gerais do direito. Tratados, costumes e princípios gerais do direito. Mostrei isso para vocês, ok? E aí quando eu disse, ó, a conceituação dos princípios gerais do direito são várias, inúmeras, mas eu vou apresentar uma no material, e é essa que eu quero apresentar agora para vocês, princípios gerais do direito. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela para a gente verificar exatamente o conceito dos princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito são os valores que apontam um caminho a seguir e que servem de base para as decisões internacionais. Então, esse é um elemento importante dos princípios gerais do direito, ou seja, são os valores que apontam um caminho a seguir e servem de base para as decisões internacionais. Na verdade, nada mais são do que os princípios que nós utilizamos no direito para a solução de conflitos, utilizados numa dinâmica, num posicionamento, numa ideia internacional, numa adaptação internacional, num critério de direito internacional. Duas perguntas são feitas agora, podemos sair da tela para a gente entender. Primeiro, jurisprudências são fonte de direito internacional público? Olha, jurisprudência dos tribunais internacionais, sim. Agora, jurisprudências de tribunais nacionais, não. Então, cuida. Porque uma jurisprudência do STF, uma jurisprudência da Suprema Corte... Lembra quando a Suprema Corte aceitou nos Estados Unidos, anos depois que o STF já havia aceitado aqui no Brasil, a possibilidade da união homoafetiva que o Facebook coloriu no mundo todo, festejando exatamente com o símbolo do arco-íris, né, que é o símbolo da luta LGBT... de forma importante essa garantia, esse direito fundamental, eu faço uma brincadeira. Qual é? A brincadeira é o seguinte: só virou fonte para o Facebook, só teve importância internacional, porque aí coloriram todos os Facebooks em todo mundo. Só teve importância para o Facebook quando foi a Suprema Corte Americana. Contudo, para nós não. Por quê? Porque para nós, tanto a decisão da Corte Interamericana quanto a decisão da Corte Interamericana, da Corte Americana, Suprema Corte Americana. Para nós, tanto a decisão da Suprema Corte Americana, que é a Corte Constitucional deles, quanto a decisão do STF, que é a nossa Corte Constitucional, essas duas decisões importantíssimas, uma para os Estados Unidos da América, a outra importantíssima para o Brasil, não fazem fonte de direito internacional público. O que eu quero dizer? Eu quero dizer de forma bem clara que decisões de tribunais nacionais, mesmo sendo eles as supremas cortes daqueles países, ou seja, as cortes constitucionais, os tribunais mais importantes de um país, não fazem fonte de direito internacional público. Ok? O que faz fonte do direito internacional público? Decisões
advindas de tribunais internacionais. Cuidado. O tribunal italiano ou a Suprema Corte italiana, quando eu quero aplicar uma decisão da Suprema Corte italiana ou de um tribunal italiano aqui no Brasil, eu vou chamar essa decisão que eu quero aplicar aqui de decisão estrangeira, porque ela é advinda de um tribunal estrangeiro, e aí eu vou poder fazer um procedimento previsto no artigo 15 do decreto 4657 de 42, do decreto 4657 de 42, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, e fazer o que a gente vai chamar de homologação de sentença estrangeira. Então, muito cuidado, porque nós não precisamos homologar as sentenças dos tribunais internacionais, mas só as sentenças dos tribunais estrangeiros, que não têm validade em outros países. Então, uma sentença da Corte Internacional de Justiça vale para os países que aceitaram a sua jurisdição e deve ser respeitada, não poderá ser desobedecida por todos os países que aceitam a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem validade em todos os países que são signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que é o tratado internacional que criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, uma decisão internacional. Ela não precisa ser homologada em um país. Ela tem validade já naquele país. Então, isso que é preciso cuidar. Ok? E outra discussão nessa questão das fontes de direito internacional, que pode ser objeto de pergunta na prova de vocês, é se atos unilaterais, um ato do Brasil, pode gerar fonte de direito internacional? Atenta até para o material, para você entender como é que eu estou colocando as discussões que eu estou propondo aqui no nosso material. Olha ali, por favor, na tela, para você verificar. Eu coloquei ali, a última frase aqui do material nessa tela é: os atos unilaterais dos Estados fazem fonte de DIP, de Direito Internacional Público. E aí você agora vai ficar atento, vai sair da tela e vai ficar atento, né, vai verificar aqui comigo a explicação que eu vou dar para vocês, se fazem fonte ou não. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: a regra é que atos unilaterais de países, de nações, de estados estrangeiros, não façam fonte de direito internacional público. Contudo, alguns atos poderão fazer. Algumas ações poderão gerar fonte de direito internacional. As principais são aquelas que nós vamos tratar quando a gente trabalhar o conteúdo de domínio público internacional e trabalharmos os conceitos de mar territorial, trabalharmos os conceitos de... deixa eu estabelecer bem, zona contígua, zona econômica exclusiva. Quando nós trabalharmos esses conceitos, nós vamos verificar que quem fixou esses conceitos foi uma lei brasileira. Quem diz até onde vai o mar territorial brasileiro é uma lei brasileira, claro que dentro dos limites internacionais. Mas o Brasil poderia trabalhar com esses limites, pode trabalhar com esses limites. E o Brasil especifica então. Portanto, essa lei, apesar de ser uma lei brasileira, delimita o território brasileiro. Portanto, é um ato unilateral brasileiro que define o nosso espaço dentro do mar, o que é nosso território dentro do mar. Também nós temos as delimitações do espaço aéreo. Todas essas delimitações fictas territoriais são importantíssimas e são definidas em lei. Apesar de ser uma lei nacional, elas geram e realizam fonte de direito internacional. Por quê? Porque obrigam outros países a cumprir. O país, quando entra na extensão territorial definida na nossa lei como mar territorial, ele acaba de entrar no nosso país, no nosso território. A gente sabe que os navios têm o que a gente chama de direito de passagem inocente. Os navios têm o que a gente chama de direito de passagem inocente. Contudo, mesmo assim, os navios têm que avisar que estão entrando no nosso território.
Eles não precisam da autorização, o direito de passagem inocente é nesse sentido. Ok? Perfeito, então. Definidas essas discussões, vamos dar uma olhadinha em alguns conceitos que eu quero apresentar para vocês, que são conceitos importantes. A questão da população. O que é a população? População é um conjunto de habitantes que mantém ligação estável com um determinado estado por meio de um vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico é o vínculo jurídico da nacionalidade. Inclui os nacionais residentes dentro e fora do território. Ou seja, nacionais que inclusive não moram num momento no território nacional. População não inclui os estrangeiros residentes no território do estado. Tá bom? Professor, um português equiparado a nacional poderia ser considerado população? É uma boa pergunta, né? Uma vez que ele terá direitos iguais aos brasileiros. A maioria dos direitos que os brasileiros têm, o português equiparado a nacional teria. Poderíamos constatar que ele seria uma exceção, né, de não incluirmos os estrangeiros residentes no território do estado, mas como esse conceito de população é um conceito mais antigo, e essa discussão da quase nacionalidade é uma discussão interna, corporis, entre Brasil e Portugal, prevista lá no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós poderíamos até, inclusive, estabelecer, mesmo não sendo nacional, mas sendo um quase nacional, que esse português poderia ser contabilizado na população. Ainda mais se esse português exerceu o direito que lhe é permitido de votar no Brasil e ser votado. Aí ele está dentro do corpo de eleitores brasileiros, ou seja, verifique que ele sim deve ser considerado população. Nacionalidade. A nacionalidade é um vínculo jurídico-político de fidelidade entre o Estado e o indivíduo, atribuído pelo Estado no exercício de seu poder soberano. Então esse é o elemento da nacionalidade, que é um elemento importante que a gente estabelece aqui. Território é o espaço onde se exerce a soberania estatal. Ele determina os limites do exercício do poder do Estado, ou seja, qual é o limite do exercício do poder do Estado brasileiro? Até onde ele vai? Isso é um importante elemento que é marcado pelo território, não há dúvida nenhuma. Delimitar um território significa estabelecer seus limites, o que é feito por tratados ou costumes. Demarcar um território significa implantar marcos físicos sobre aquele território. Ou seja, pontos aonde eu consiga definir que ali está o limite do meu território com o território vizinho. Limite. Não se confunde com fronteira. Isso é um conceito importante. É bom vocês pegarem exatamente essa construção. Limite é uma coisa, fronteira é outra, né? Limite é o ponto que determina com certa precisão até onde vai o território do Estado, ou seja, o limite do Brasil com o Uruguai. Até onde vai o nosso território e onde começa o território uruguaio. Contudo, fronteira é uma região que fica em torno do limite, uma região fronteiriça, sobre o qual o Estado tem interesse de zelar para garantir a sua segurança nacional. Claro que o Brasil, por ser um país que realiza limite com muitas nações, tem dificuldades nessa construção. Vejamos, saímos um pouquinho da tela. Uma vez que o Brasil faz limite com diversos países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, e vamos indo, né? O Brasil faz limite com diversos países, e esse estabelecimento, essas limitações que o Brasil realiza com esses países, ela deve se estabelecer numa área de fronteira, concentrar a entrada dessas pessoas em locais. Bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente vive uma realidade um pouquinho diferente de muitos estados, porque nós somos o último estado para o lado sul, né, para a região sul do país. Nós somos um estado limítrofe. A maioria dos estados não são, né? A maioria dos estados são estados que muitas vezes são vizinhos com outros estados. Mas os estados da região sul pegam a extensão total, né? Então fazem esses limites. E o Rio Grande do Sul tem limites com a Argentina, com o Uruguai.
E nós temos regiões fronteiriças, onde nós vamos inclusive ter quase uma comunidade estabelecida ali, interligada, com os países interligados, em cidades. Por exemplo, o ponto mais ao sul do Brasil é considerado o Chuí, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, bem ao sul. O Uruguai também tem uma cidade chamada Chuí, vizinha do nosso Chuí. Nós temos o Chuí brasileiro e o Chuí uruguai. O que divide essas duas cidades é uma rua. Na verdade, nós temos uma rua de mão dupla, que do lado da rua é Brasil, do outro lado da rua é Uruguai. Então há regramentos nessas regiões fronteiriças. Porque as estipulações para nós entrarmos no Uruguai são uma. A estipulação para esses habitantes da região fronteiriça entrarem no Uruguai, ou os uruguaios entrarem no Brasil, são outras, dependendo dos limites aonde eles estão atuando, dependendo dos limites aonde eles estão estabelecidos. Então isso é um elemento importante, isso é um elemento que deve ser, que vocês devem se atentar para essa construção, ok? Muito bem. Personalidade jurídica de direito internacional é o nosso próximo tema. O que é uma personalidade jurídica de direito internacional? Bom, personalidade jurídica de direito internacional atenção, personalidade jurídica de direito internacional é uma aptidão de contrair direitos e deveres. Personalidade jurídica de direito internacional é uma aptidão de contrair direitos e deveres. Ou seja, eu tenho personalidade jurídica, eu vou poder contrair direitos, eu vou poder contrair deveres, eu vou poder estabelecer obrigações. Então esse é um ponto importante dentro dessa construção desse conceito de personalidade jurídica. No Brasil, por exemplo, numa matéria que a gente vai precisar para entender a questão da personalidade jurídica, nós não podemos confundir personalidade jurídica com pessoa jurídica, né? São coisas diferentes. Personalidade jurídica, como eu disse e vou repetir, alguém formado em direito não pode esquecer, não pode não saber e dominar claramente o que é o conceito de personalidade jurídica. É essa aptidão de contrair direitos e deveres. No direito civil, a pessoa natural, por exemplo, que muitos chamam de pessoa física, mas o Código Civil fala em pessoa natural, nós temos a personalidade jurídica com o nascimento com vida, ou seja, se a pessoa natural nasce com vida, nasceu, chorou, adquiriu personalidade jurídica. Ou seja, personalidade jurídica não tem nada a ver com capacidade jurídica. Personalidade jurídica é apenas a aptidão de contrair direitos e deveres. Para as pessoas jurídicas no Brasil, a personalidade jurídica se dá com o arquivamento dos atos constitutivos. Arquivamento dos atos constitutivos. Se for uma sociedade empresária, na junta comercial. Se for um outro tipo de pessoa jurídica, adquirirá personalidade jurídica realizando o arquivamento dos atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas. Ok? Muito bem. Diante dessa constatação, eu volto aqui no quadro para mostrar para vocês o seguinte. Quem tem personalidade jurídica no direito internacional? As organizações internacionais intergovernamentais e os estados. E também quem? As pessoas. Ora, as pessoas naturais vão ter personalidade jurídica, uma vez que os direitos humanos estabelecem e estipulam discussões que fixam, ou seja, direitos para as pessoas, para o ser humano. Ou seja, nós estamos falando de tratados que atribuem direitos, inclusive deveres para as pessoas humanas, para os seres humanos. Bom, definido isso, vamos dar uma olhadinha nessas pessoas, ou seja, vamos dar uma olhadinha nos estados, vamos conversar um pouquinho sobre os estados na questão da personalidade jurídica de direito internacional. Quem tem, então, no direito internacional, aptidão de contrair direitos e deveres?
os estados, as organizações internacionais intergovernamentais e as pessoas. De olho na tela para a gente verificar exatamente esse primeiro, que são os estados. Personalidade jurídica de direito internacional, nós temos os estados e organizações internacionais intergovernamentais e os particulares, os indivíduos, as pessoas, têm personalidade jurídica internacional, ou seja, são sujeitos de direito internacional. Atenção, a Anistia Internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha não são organizações internacionais, mas sim ONGs de atuação internacional. Por esse motivo, não celebram tratados e, por este motivo, não são considerados sujeitos de direito internacional. Aqui, nós podíamos colocar esse ONGs entre aspas. Deixa eu ver aqui se eu coloco ele entre aspas para vocês. Deixa eu botar ele aqui. Porque, na verdade, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é uma organização internacional reconhecida pelo direito humanitário. Ele é uma organização internacional reconhecida pelo direito humanitário. Então não é uma ONG tal qual a gente está comumente, comumente a gente sabe, né, como um Greenpeace, uma WWF, mas sim uma Human Rights Watch, mas sim um órgão internacional que é privado, por isso que é não governamental, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas que é reconhecido pelo direito humanitário, é reconhecido nos tratados de direito humanitário. A Anistia Internacional também é reconhecida nesses tratados, é também reconhecida na questão das guerras, dos conflitos armados, e também é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, pela sua relevância internacional. Mas não tem personalidade jurídica de direito internacional, é importante a gente estabelecer isso. O que são os estados? Os estados, para que sejam sujeitos de direito internacional, devem reunir 4 elementos constitutivos, ou seja, para eu constituir um estado, eu preciso do quê? Eu preciso de população permanente, território determinado, ou seja, uma população permanente dentro desse território determinado, que escolha um governo, e esse governo tem autoridade interna e externa, que é o que significa a soberania. E aí, com esses quatro elementos, população permanente, território determinado, governo e soberania, nós temos exatamente a possibilidade de reconhecer um Estado, reconhecer uma nação, reconhecer um país. O reconhecimento de um Estado é o surgimento de um novo sujeito de direito internacional, ou seja, a partir de eu reconhecer esse Estado, nós teremos mais um país, mais uma nação, atestado pelos demais Estados por meio de quê? O reconhecimento de um Estado é um ato discricionário, unilateral, irrevogável e incondicional. Podemos sair da tela, inclusive. Gente, cuida com essas características, tá? Elas não são cobradas diretamente, mas indiretamente, frequentemente a gente verifica alguma menção a isso. Nunca se cobrou que é um ato tal, tal, tal. Isso nunca se cobrou na prova. Contudo, indiretamente a gente precisa entender que para reconhecer um Estado, uma nação, é um ato da conveniência e da oportunidade de cada país, ou seja, do chefe de Estado de cada país. É um ato unilateral, ou seja, o Brasil pode reconhecer a Palestina e não precisa de nenhum outro país para reconhecer a Palestina. Certo? Claro que o importante para o país que está sendo reconhecido é que o Brasil e todos os outros países reconheçam. Certo? É um ato irrevogável. Isso é um exemplo que eu dei, entendeu? É um ato irrevogável, ou seja, não pode voltar atrás depois de reconhecer um Estado, depois de reconhecer uma nação, não se pode voltar atrás. E um ato incondicional, ou seja, ao reconhecer um Estado eu não posso impor condições. Então, esse é um momento importante. Tá? A importância fundamental para que o novo Estado se relacione com os seus pares na comunidade internacional. A questão do reconhecimento de Estado. Bom, se ele é irrevogável o ato de reconhecer um Estado, após eu ter reconhecido um Estado, eu não posso voltar atrás. Ou seja, se eu reconheci um Estado, eu não consigo voltar atrás nesse meu reconhecimento.
Então eu preciso cuidar com isso. Por quê? Depois de reconhecer um Estado, eu não deixo de reconhecer esse Estado jamais. O que pode ocorrer é eu não reconhecer um governo desse Estado. Ou seja, agora assumir um governo antidemocrático no país Y. Aí eu deixo de reconhecer aquele governo. Talvez eu deixe de manter relações diplomáticas com aquele Estado porque eu não reconheço aquele governo. Contudo, eu continuo a reconhecer a existência daquele Estado, a existência daquela nação. Vejam ali na tela a questão do reconhecimento do governo. É todo governo que exerce a sua autoridade como sendo a única no Estado. Tem as seguintes formalidades, o reconhecimento de governo: efetividade, controle da máquina e obediência civil, cumprimento das obrigações internacionais, constituição própria e ser democrático. Então esse é um elemento importante na questão do reconhecimento de governo. Efeitos do reconhecimento de um governo: o estabelecimento de relações diplomáticas, imunidade de jurisdição, capacidade para demanda em tribunal estrangeiro, admissão da validade das leis e atos governamentais. Teve um caso que é um caso interessante nessa questão de reconhecimento de governo. Podemos sair da tela? Podemos sair da tela? Que é o seguinte: no Mercosul, em 2012, o presidente paraguaio sofreu um impeachment, que era Fernando Lugo, o presidente paraguaio. Contudo, o problema é que o impeachment do Lugo foi feito em um prazo de 24 horas. E todos os países da OEA, os países do Mercosul, entenderam que, na verdade, aquilo foi uma ofensa à democracia, a direitos humanos mínimos de qualquer pessoa, nem de um presidente, mas a direitos humanos mínimos. Ou seja, não há a possibilidade de se fazer um processo em 24 horas, e muito menos se ter defesa, direito à defesa em 24 horas. E consideraram aquilo algo completamente ilegal. Contudo, as autoridades paraguaias que responderam aos países disseram que isso estava previsto na Constituição deles. E nesse momento, o que nós tivemos? E nesse momento nós tivemos a seguinte constatação, o seguinte elemento estabelecido aí: que os países do Mercosul estavam suspendendo o Paraguai até o Paraguai retomar eleições democráticas, um governo democrático com representatividade popular, com eleições livres. E suspenderam o Paraguai até que isso ocorresse. E isso ocorreu em abril, maio de 2013. O Paraguai ficou suspenso do Mercosul. Inclusive, com essa suspensão do Mercosul, foi possibilitado que a Venezuela entrasse no Mercosul, porque Argentina, Brasil e Uruguai já haviam incorporado o Tratado de Caracas, que estabelecia a entrada da Venezuela no Mercosul. Só faltava o Paraguai. Como no Mercosul todas as decisões, atenção a isso, como no Mercosul todas as decisões têm que ser tomadas com unanimidade, naquele momento, como o Paraguai não estava, os 3 membros do Mercosul unanimemente aprovaram a participação da Venezuela, a entrada da Venezuela no Mercosul. Então, essa inclusive é uma discussão. Quando o Paraguai volta, o Paraguai questiona exatamente a entrada da Venezuela, uma vez que eles não aceitaram a entrada da Venezuela. E esse questionamento tem sido, se eu não estou enganado, está sendo inclusive discutido na Corte Internacional de Justiça, se eu não estou enganado. Ok? Então é importante a gente estabelecer exatamente essa construção, estabelecendo essa discussão entre os Estados. Essa discussão entre os Estados. Eu queria pular, olha aqui, por favor, olha a tela aqui. Eu estabeleci uma ordem que é essa aqui. Eu coloquei aqui o reconhecimento de governo. Depois eu já vou falar da diferença, então, de chefe de Estado e chefe de governo. E vou falar dessas discussões. Contudo, como a gente está falando de personalidade jurídica, a gente tem as organizações internacionais que também têm personalidade jurídica de direito internacional. E eu vou destacar, inclusive, o Estado da Cidade do Vaticano, que se constitui numa cidade-estado, e é importante elemento. Então, essas construções aqui, eu vou deixar para fazer na nossa próxima aula que eu for abrir, nossa de Direito Internacional Público, porque elas estão também nesse assunto. Então, lembrem que, terminada a discussão agora
de personalidade jurídica de direito internacional público, a gente abre a próxima aula conversando um pouco ainda sobre essa divisão de chefias, de organização de poder, de governo, de estados, de nações, e conversará um pouquinho ainda sobre organizações internacionais intergovernamentais. Tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.